वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीविष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वैयासकी कीर्तने
Prahlada smarane tadangri bhajane lakshi pritubhujane Akrudastu abhivandane kapipati radashyatho shakya orjuna Sarvashvatma nivedane balirabhut Krishna rapti resam param Shri Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtane Prahlad Smarane Tadangri Bhajane Lakshi Prithu Pujane Akrudastu Abhivandane Kapipati Radashe Atho Shakya Arjuna Sarvashvatma Nivedane Balirabhut Krishna Rati Resham Param Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que a principal razão para os nossos infortúnios é que nós não acreditamos 100% no Senhor Supremo. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que a principal razão para os nossos infortúnios, os nossos problemas, é não acreditar no Senhor Supremo 100%. Bhagavan, ele é conhecido como Mangalmoy, todo auspicioso. Bhagavan é conhecido como Mangalmoy. Mangalmoy significa que cada uma das ações de Bhagavan na minha vida sempre são auspiciosas, mas eu sou tão cego que eu não vejo Mangal, eu não vejo nenhum bem na minha vida. Quando a minha filha morre, quando o meu dinheiro está desaparecendo da minha vida, ou diferentes tipos de doenças se desenvolvem, eu acho que isso é inauspicioso, que Bhagavan não é cheio de bons auspícios. Mas Bhagavan é conhecido como cheio de bem-aventurança, Mangalmoy, sempre, de todas as maneiras. Bhagavan é sempre Mangalmoy, cheio de bons auspícios, mas nós não conseguimos ver, nós somos cegos, é por isso que a gente vê maus auspícios aqui. Nós teremos que abandonar tudo esses esforços pessoais no sentido de quando uma pessoa depende da própria capacidade, isso se chama Arohapanta, o caminho ascendente. Essa pessoa, não vai depender do Shrautapanta. Shrautapanta, o caminho da audição receptiva, é o melhor procedimento pelo qual nós podemos alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Mas, se nós não acreditamos no Shrautapanta, e ao invés disso, queremos ter confiança em nós mesmos, e essa confiança em nós mesmos significa que não há Bhakti. Nós teremos que depender da Kripa, da misericórdia. Gaudiya Bhajana significa que dia e noite inteiros você deve chorar. Kripa Karo, por favor, me salve. Gaudiya Bhajana significa do início ao fim é chorar, nada além disso. Se nós queremos verdadeiros bons auspícios, assim, tem pessoas que são hipócritas e pedem bênçãos. Eu posso dar um exemplo para que vocês possam compreender. Havia um sadhu que vivia numa caverna lá em Vrindachala, na margem do rio Narmada. Ele vivia ali. Como e quando ele vinha e como que ele vivia a sua vida todos os dias, ninguém sabia, ninguém via ele. Quando é que ele cumpria os seus deveres, quando ele tomava banho, isso ninguém sabe. E aquele sadhu estava fazendo bhajana ali. Ele é de uma outra sampradaya, não é da nossa Gaudiya Sampradaya. De toda maneira, ele estava fazendo bhajana ali, de acordo com os ensinamentos da sampradaya dele. E um homem jovem da cidade
Aranyavad, que é perto dessa montanha onde ele estava. Esse homem foi lá para receber o darshana do Narmada Nadi, de Mahadeva, a deidade. E, certa vez, ele decidiu se encontrar com aquele sadhu para pedir algo para ele. Preste atenção. E o sadhu não respondeu. Usualmente ele se mantinha em silêncio porque as pessoas tolas vêm e só falam besteiras, então é por isso que ele não achava necessário responder. E ele sempre se mantinha em silêncio. Praticamente todos os dias, esse homem ia, prestava reverências prostradas para aquele sadhu, todos os dias, e pedia, Kripa Karo, me abençoe, a todo tempo. Continuamente, por um longo tempo. Um dia, aquele sadhu ficou chateado, foi enojado. Ele falou, ok, ele quer receber uma bênção, então eu vou abençoá-lo. E o sadhu falou, bem, você vai ficar livre de todo o cativeiro material, você vai se tornar um sadhu elevado, um sadhu autorrealizado. O sadhu começou a abençoá-lo. Você vai ficar livre de todo o cativeiro material, de todo o desejo por desfrute material. E então, aquele homem jovem, de novo começou a chorar pesadamente, mais pesadamente ainda. E o sadhu falou, olha, eu já te abençoei, você pode ir embora? Por que você está chorando? Então, aquele jovem homem falou, eu queria me casar com uma ótima garota, e eu queria abrir um comércio na minha cidade, essa bênção que eu queria. Então, o sadhu começou a rir. Falou, que idiota, você quer morrer? Então, por que você veio até mim desnecessariamente? E é a mesma situação, quando alguém vinha até Gorakshara Das Maharaj, eles são almas realizadas, eles podem ver tudo, passado, presente e futuro. E Babaji Maharaj costumava enganá-los. Quando alguém vinha para pedir algo, ele perguntava, olha, quanto está custando a terra hoje? E qual é o preço do arroz? Quanto está custando um quilo de arroz? Dessa maneira, Babaji Maharaj falava sobre assuntos materiais para enganá-los. Esse é o procedimento usual. Então, se nós queremos verdadeiros bons auspícios, então nós devemos nos render, nos entregar aos pés de lótus de Sadguru Vaishnava, nós devemos vender a nossa liberdade, vender a nossa cabeça aos pés de lótus do Senhor Supremo, ou melhor, aos pés de lótus de Guru Vaishnava. Dessa maneira, nós precisamos depender de Ahaituki Kripa, essa misericórdia sem causa. Até e a menos que nós recebamos a misericórdia de um devoto sem apegos materiais, até que eu receba a misericórdia de um Nishkinchana sadhu, não há outra solução. Yadartho mahiyasam padarajovisekam niskinchananam no brinito javat. Você pode se lembrar, Prahlada Maharaj falou isso. Naishang mati stavaduru kramandhin sprishaktanarthapagamo yadartho mahiyasam padarajovisekam niskinchananam no brinito javat. Este é o Siddhanta. Nós estamos em confusão. O que é bom, o que é ruim, o que é auspicioso, o que não é auspicioso, a gente não entende. Então, nós vamos enfrentar algum problema na nossa vida. Nós vamos perder o nosso bhajana. Preste atenção. Às vezes, nós queremos manter ambos. A gente pode obter um benefício material e, ao mesmo tempo, nós queremos um benefício na vida de bhajana. Prabhupada diz, às vezes a gente quer ambos os benefícios. E, neste caso, Prabhupada dava um exemplo. É assim como um homem que vai colocar um pé em um barco e o outro pé
em outro barco, in the same river, no mesmo rio lake or river. ou num lago. One man Um at a homem, time can ao mesmo keep tempo, his vai colocar feet o on pé one dele boat, num not barco. two. Ele deve If colocar any num man barco going to só, né? set one foot Se in qualquer one homem boat colocar and another in um another pé em um boat, barco e outro pé no surely outro he is barco, going to certamente fall ele in the vai river cair and lose his no life. rio e vai perder a sua vida. This way, Dessa maneira, material enjoyment, o desfrute material, prosperity, a at the prosperidade same time, material spiritual e, ao mesmo prosperity, tempo, a prosperidade both not espiritual, ambos não I são know, possíveis. you can Eu show sei, some example você from pode mostrar Prahlada alguns Maharaj, exemplos de Dhruva Prahlada Maharaj, Maharaj, Dhruva Ambarish Maharaj, Maharaj, Ambarish Maharaj, this is Prito exclusive Maharaj, case. mas são casos It is not exclusivos. applicable for you and me. Não é algo aplicável para você e para mim, não é aplicável. Tatte anukampan susamikshamanam bhunyano eva atmakrita vipakam hridbhag vapubhir vidadat namaste jiveta mukti pade sadaiva. Sarvam Bhattacharya is chanting jiveta bhakti pade sadaiva. So tatte anukampan, you have to understand Então, você precisa entender que qualquer tipo de situações perigosas na minha vida também é um tipo de bênção. Qualquer doença que venha na minha vida, Srila Vamana Goswami Maharaj também dizia, qualquer situação que eu encontrar, de acordo com os frutos do meu karma passado, certamente são bênçãos. Prabhupada dizia, Bhagavan não pode deixar insatisfeito nenhum desejo de algum devoto. Qualquer desejo de qualquer devoto puro nunca ficará insatisfeito, porque o desejo deles não é apenas um desejo deles. O desejo deles, dos devotos puros, não é um desejo pessoal. O desejo deles é fazer algum seva para Bhagavan, ou seja, o desejo deles é igual ao desejo de Bhagavan. Está totalmente encaixado, harmonizado. E quando o meu desejo está encaixado com o desejo do Senhor Supremo, apenas então eu me tornarei muito, muito feliz. Essa bem-aventurança transcendental vai vir e tocar o meu coração. Então, aqueles que são Sharanagata, 100% rendidos, aqueles que estão servindo o Senhor Supremo de coração, que não têm duplicidade, qualquer um dos desejos deles nunca será mantido insatisfeito. Porque Bhagavan não vai rejeitá-los. Bhagavan nunca poderá rejeitá-los. Preste atenção. Bhagavan, ele tem pleno direito de acomodar infinitas divas. E para os devotos puros, Bhagavan guarda um local especial dentro do coração. Então, por que a gente não acredita? Se nós temos uma forte fé, se nós temos uma forte fé em Bhagavan, em Guru Vaishnava, então certamente nós seremos felizes. Amanda Daya Daya, você pode se lembrar quando Swarupa Gosai falou daquela misericórdia que não tem efeitos colaterais, né? As pessoas materialistas ou os semideuses, quando eles te abençoam, quando eles te fazem algo bom para você, aquilo que você considera que é bom, de acordo com a sua definição, isso vai nutrir ou alimentar um mau auspício no seu futuro. Né? Vai nutrir um infortúnio no futuro. Você não pode ver, pois você é cego. Preste atenção. A mãe vai arranjar um bom casamento para o seu filho único, com a esperança de que o meu filho e a minha nora possam cuidar de mim, mas justamente o oposto acontece. Justamente o oposto acontece. Então, a quem culpar, como culpar, todos vão receber o resultado do seu próprio karma.
E elas vão apontar que Bhagavan é responsável. Elas vão apontar, olha, Bhagavan é responsável, porque Bhagavan é todo poderoso, ele pode fazer tudo. Mas as pessoas não sabem esse mínimo Siddhanta que Bhagavan falou no Bhagavad Gita. Nadatte kasachit papam no chaiva sukritim vibhum ajnanena avritam jnanam tena mujhanti yantava. Bhagavan, ele não vai assumir o resultado das atividades pecaminosas ou das atividades piedosas das pessoas. Não, Bhagavan não se conecta com isso. Bhagavan está numa plataforma absolutamente neutra. É você, devido à sua atitude caprichosa, você está indo para vários locais e agindo dessa maneira, e você vai falar que Bhagavan é responsável por isso, mas na verdade não é assim. Preste atenção. Dessa maneira, existem incontáveis problemas em todo este mundo. Tem incontáveis problemas em todo este universo, não só neste mundo. E quem é que pode solucionar esses problemas? Você pode apontar alguém? Uma organização de paz mundial? Existe alguém, uma personalidade gigante que possa? Ninguém pode solucionar. Apenas se Krishna Chaitanya Mahaprabhu pode solucionar e um mensageiro como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur podem encontrar a solução para todos os problemas, uma solução perfeita, imaculada. Mas você não pode acreditar, desde que você siga eles. Do contrário, não é possível. Este verso que fala que cada um dos associados de Mahaprabhu ou dos devotos de Mahaprabhu pode libertar infinitos universos. Essa afirmação não é falsa, mas quando é que ela é aplicável? Quando você se rende, quando você obedece. Um dia, alguém, por conta do seu humor argumentativo, falou para Prabhupada. Ele falou para Prabhupada. Aquele homem, ele dava doações para a missão Gaudiya e ele pediu para Prabhupada, Prabhupada, você deve expulsar aquele brahmachari da mata porque ele é muito ruim, ele está se comportando mal. E Prabhupada respondeu. Prabhupada falou, a Gaudiya Mata é um hospital, sabe? E este garoto, ele é um paciente. Então ele é um paciente, eu não posso expulsá-lo. E Prabhupada perguntou, na sua opinião, aonde é? Na sua opinião, aonde que uma pessoa doente deve ser enviada? Na sua opinião, para onde que um doente deve ser enviado? E o homem respondeu, um homem doente deve ser enviado para o hospital. E ele chegou nesse ponto. A Gaudiya Mata é um hospital e aqui tem diferentes tipos de pacientes e tem aqueles médicos versados, experientes, que vão dar tratamento para eles. Então não é o nosso dever expulsá-los. Eu sei que eles têm alguma fraqueza, algum erro, e nós podemos tentar dar o nosso melhor para corrigir a doença deles. Então o homem começou a argumentar. Então por que você não sai na rua e tem milhares de pessoas, almas condicionadas, você pode trazer para a Gaudiya Mata para tratá-las? E Prabhupada disse, sim, eu quero tratá-las 100%, mas desde que elas venham até mim. Pelo menos, primeiro de tudo, verbalmente, uma submissão 50%. Né? Eu sei, talvez no início não tenham 100% de submissão, talvez 50% de submissão. Elas possam permitir que eu as trate, mas à força eu não posso ir para a estrada, para a rua, e à força trazê-las. Eu não posso forçar e trazê-las à força. Isso não é possível. Dessa maneira, Prahlada Maharaj sempre quis encontrar uma solução para a doença material daqueles meninos, filhos dos demônios, e para todos, para nós todos. E, de acordo com o Siddhanta Vichara de Padyavali, nós podemos ver, Rupa Goswami compilou o Padyavali, e ali nós vemos
Sri Vishnoho Sravane Parikshit Abhavad Vaiyasaki Kirtane Prahlada Smarane Tadangri Bhajane Lakshihi Prithubhujane Akrudostu Abhivandane Kapipatir Dasya Atho Shaksha Arjunaha Sarvashvatma Nivedane Balirabhut Krishna Aptiresham Param. Sri Vishnu Savane Parikshit Maharaj Acharya. Parikshit Maharaj, ele é o Acharya de Smaranaksha Bhakti, de Shravanaksha Bhakti, a audição. E Shukadeva Goswami é o Acharya de Kirtanakya Bhakti, de cantar. Prahlada Maharaj é o Acharya, ele é famoso. Pratyala Maharaj é conhecido como o Acharya, o exemplo de Smaranaksha Bhakti, ou seja, da lembrança, meditação. Lakshmi Devi é Acharya no caminho de Pada Seva, no servir os pés. Prithu Maharaj é o Acharya de Pujana, a adoração. Akrur Maharaj é famoso no caminho de Vandana, glorificação. É um Acharya. Hanumanji Maharaj, ele é famoso, ele é conhecido por nós como um Acharya de Dasya, Bhaktidasa Acharya, um Acharya da servidão, e Sakya é Arjuna. E Sarvasya Atmanivedane Bali Adbhut. Eu já expliquei. Bali Maharaj, ele é famoso como um Acharya das 9 práticas de Bhakti, simplesmente porque ele está desfrutando de toda a misericórdia de Prahlada Maharaj. É por isso que nós respeitamos muito ele, nós amamos ele. Embora ele tenha nascido na família de demônios, ainda assim, nós respeitamos ele, nós amamos ele, porque ele está seguindo Prahlada Maharaj como um Acharya. Ele não está seguindo mais ninguém, ele não está seguindo Shukracharya. Shukracharya, aparentemente, nós podemos ver, que Shukracharya, ele é o Acharya, ele é o Guru de toda a dinastia de demônios. Asuracharya, ele é Shukracharya, o Guru dos demônios. Mas isso não é aplicável para Bali Maharaj. Simplesmente por conta da boa associação. Ele está desfrutando de toda a misericórdia de Prahlada Maharaj, ele recebeu a associação de Prahlada Maharaj, então ele foi 100% bem-sucedido em mudar o seu humor e estava pronto para oferecer tudo para servir Vishnu Vaishnava Bhagavan. Vamanadev veio até ele na forma de um Brahmana Vaishnava e, por fim, foi provado que Vamanadeva não era um Brahmana. Na verdade, ele era o Senhor Supremo e, ainda assim, Bali não mudou a sua decisão. Preste atenção. Embora o Guru dele falou, Shukracharya, ele falou, olha, você não sabe quem é ele? Ele é Vishnu, seu tolo. Não dê as doações para ele, seu tolo. Não dê doação para ele, ele é Vishnu. Shukracharya conseguia ver. E ele falou, olha, não dê nada para ele. E Bali Maharaj respondeu, se realmente é provado que ele é Vishnu, então certamente eu vou dar uma doação para ele, porque onde é que eu posso arranjar essa oportunidade de Vishnu vir pedir uma doação e eu poder dar para ele? Hoje é meu dia de sorte. Então o guru dele ficou muito bravo porque o discípulo não estava obedecendo, ele estava violando a instrução do Guru, ou seja, Shukracharya, e ele amaldiçoou Bali. Ele falou, olha, você vai perder toda a sua riqueza, você vai se tornar um mendigo, seu tolo. Ok. Ainda assim, Bali Maharaj não estava pronto para voltar atrás. Este é o ensinamento de Prahlada Maharaj e de Bali Maharaj de seguir adiante com o humor de serviço, não voltar atrás.
Dessa maneira, tem alguns casos especiais como Ambarish Maharaj, vocês conhecem. Então, existem essas 9 práticas principais de Bhakti e cada uma delas tem um acharya principal, um exemplar principal. Mas sobre Ambarish Maharaj está escrito que ele servia Bhagavan com todos os seus órgãos sensoriais. E está escrito no Bhagavatam, Shukadeva Goswami falou, Shukadeva Goswami disse que Ambarish Maharaj estava servindo o Senhor Supremo com todos os seus órgãos sensoriais. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Savai Manaha Krishna Padara Vindayor Bachansi Vaikuntha Gunanu Varnani. Savai Manaha Krishna Padara Vindayor Bachansi Vaikuntha Gunanu Varnani. Karoutadman Karuha Karuharira Mandira Marjanadisu Sutin Chakaruchutu Satkathodaye Mukundo Lingalaya Darshane Disho Tadvitta Gatto Sparse Anga Sangamam Granancha Tatpada Saroja Saurabe Simattulashyarasanam Tadarpite Padu Harihi Ketra Padanu Sarpane Siro Rishikeshu Padabhibandhane Kamancha Dasya Natu Kama Kamaya Yathottama Srogojana Srayarati. Que maravilhoso! Ambarish Maharaj estava aplicando todos os seus órgãos sensoriais para servir o Senhor Supremo, o que é impossível para nós. Se nós tentarmos utilizar um órgão sensorial, o outro órgão sensorial vai em outra direção. Os órgãos sensoriais são incontrolados. Primeiro de tudo, antes de começar o bhajana, nós precisamos entender que controlar os órgãos sensoriais é uma necessidade primordial. Se nós falharmos, então o seu bhajana irá falhar. Savai manaha Krishna padara vindayor Bachansi Vaikuntha Gunanu Varnane Karo Harira Mandira Marjanadisu Srutin Chakarachita Sadakathodaye Mukundo Lingalaya Darshane Disho Tadvitta Gatto Sparse Anga Sangamam Granancha Tatpada Saroja Saurave Simattulashyarasanam Tadarpite Padu Harihi Ketro Padanu Sarpane Siro Rishikesha Padabhibandhane Kamancha Dasya Natu Kama Kamaya Yathottama Sloka Jana Srayarati. Mas tenha cuidado com um ponto. Shukadeva Goswami, ele começou a recitar esse shloka mas ele não citou nenhum órgão sensorial, porque a mente é o líder de todos os órgãos sensoriais. Então, Srila Shukadeva Goswami Maharaj, ele é muito esperto. Ele falou definitivamente, Savoi. Definitivamente, a mente dele está 100% engajada nos pés de lótus de Krishna, nos pés de lótus de Vishnu. Preste atenção. Então, Shukadeva Goswami começou falando da mente, porque a mente é o maior dos órgãos sensoriais. É praticamente impossível controlar a mente. A mesma questão, Arjuna falou diante de Krishna. Tasyaham nigraham manne vayuriva suduskaraha. Tasyaham, tasyaham é mind. Tasya significa mente. Ele diz, controlar a mente é praticamente impossível. Como é possível? Tasyaham nigraham manne vayuriva suduskaraha. Impossível.
É como tentar controlar o vento, como é possível? E Bhagavan Sri Krishna falou, sim, você está certo, mas é possível. E como? Você deve seguir praticando Abhyasa Yoga, é a prática. Arjuna, se você seguir praticando a prática Abhyasa Yoga, sob a orientação de um Sadguru, tenha cuidado. Pessoalmente, se você estiver fazendo sem se abrigar, isso não é Abhyasa Yoga. Você está tentando, é uma prática, um treino. Abhyasa Yoga é algo totalmente diferente de praticar. Treinar, você pode treinar futebol, cricket, sob a orientação de um professor. Preste atenção. Mas os tópicos espirituais, você deve estar sob a orientação de um Sadguru. Do contrário, vocês sabem aquele famoso sloka do Srimad Bhagavatam. Vijitari sika vayu viradanta munosturagam jaya jatanti yantamati lolum payo kido vyasana satamrito samabahayo guros charana bani jaivaja santakrita karnadara jaludhau. É um verso muito importante. Sem a ajuda de Sadguru Vaishnava, se você tentar a partir do seu próprio falso ego, 100% que você vai falhar, vai falhar, vai falhar, vai falhar. Não há outro caminho. Impossível. Assim como um barco, é assim como um barco, se você ver um barco no oceano, é assim como um barco no oceano, sem nenhuma tripulação, sem nenhum barqueiro, sem nenhum homem no controle, certamente as pessoas ali dentro vão morrer, não há solução. Este é o problema. Aqueles que estão tentando dar o seu melhor, assim como os Mayavadis, os Karmis, os Mayavadis, para eles, Prabhupada deu um ótimo exemplo. Para eles, Prabhupada deu um ótimo exemplo. E qual é este exemplo? Tente se lembrar disso. Tabaco, em diferentes formas, você pode desfrutar do tabaco. Então, em Bengali se chama guliko. Como você chama disso, eu não sei, não estou habituado. A guliko eles chamam em Bengali. Então, dois homens sempre estavam tentando se intoxicar de uma maneira ou de outra, com vários intoxicantes. Então, Gulik é um deles. Mas para usar isso, eles precisavam de fogo. Então, ambos foram de tarde para a beira do rio, para que ninguém pudesse incomodá-los, eles pudessem desfrutar ali da intoxicação muito bem. Então, ambos foram para a beira do rio e eles foram arranjar o desfrute deles, ou seja, a intoxicação deles. Assim como aqueles que usam heroína, eles vão para um lugar solitário, para que ninguém possa vê-los. E aqueles que são muito ricos, ou seja, filhos de homens ricos, eles vão também para locais, hotéis ou grandes estabelecimentos, onde tem arranjos de intoxicação também, até mesmo veneno de cobra eles tomam, heroína, e eles dormem lá por um mês ou 3 semanas. Eles gastam milhares de rúpias. Eles gastam para fazer isso. Então, esses dois homens, aqueles dois amigos, chegaram na beira do rio para garantir um desfrute pacífico. E eles pegaram aquele item de intoxicação, aquela droga, mas de repente eles perceberam que eles não tinham fósforo. Ou seja, como que eles poderiam ter fogo? Porque sem fogo eles não poderiam desfrutar. É um grande problema. Então como voltar tudo de novo?
Então, eles já estavam intoxicados e eles estavam falando: bem, não se preocupe, tem fogo ali daquele outro lado do rio. No meio tem o rio. Então, um amigo falou: bem, não se preocupe, eu posso arranjar fogo lá, do outro lado do rio. Tem um ótimo fogo ali. Então, eu posso coletar o fogo ali sem problema. Então, eles fizeram um disco de esterco de vaca e carbono, e cinzas, carvão, que é muito bom para proteger o fogo, para manter o fogo aceso. Então, fizeram isso para arranjar fogo, né? Pegaram esse disco e um deles esticou o braço e falou: eu vou pegar o fogo daquele lado do rio, esticando o braço. Depois de algum tempo, o outro amigo falou: você é inútil, você não vai conseguir o fogo assim, já passou tanto tempo, não, dê para mim esse disco, dê para mim o disco. Aí ele pegou o disco de esterco e esticou o braço um pouco mais longo. Ele esticou o braço um pouco mais longo. Tão curto o seu braço, ele ficou falando assim. Mas ainda assim, o fogo estava do outro lado do rio. E depois de um certo tempo, eles ficaram tristes. Preste atenção. Então, Prabhupada dava este exemplo. Aqueles que são karmis, eles estão esticando o braço deles até uma certa medida, enquanto o Mayavadi estica o seu braço um pouco mais, mas ambos são inúteis. Eles não sabem que o mundo transcendental não é algo trivial. Incontáveis problemas podem surgir, incontáveis problemas podem vir à nossa vida. Eu acho que vocês estão intoxicados. Por isso vocês acham que o Haribhajana é muito fácil. Realmente é muito fácil. Eu não quero te desencorajar, é muito fácil. Desde que você tenha um coração simples, você tenha rendição, você não tenha nenhuma duplicidade, então é muito fácil. Mas é muito difícil para aqueles que têm duplicidade. E aqueles que têm duplicidade, falsidade, aí é muito difícil. Né? Qual é a posição do mundo transcendental e qual é a posição deste mundo material, Devidam? Aonde nós estamos ocupados com atividades mundanas, coletando nome, fama, posição. Eu acho que eles são como meninos inocentes, como crianças inocentes, sem nenhum entendimento, que coloca a sua mão no fogo. Na minha vida eu vi isso. A mãe estava ali cortando alguns vegetais e alguém chamou a mãe. A mãe foi e deixou o menino ali pequeno. Então o menino pequeno foi brincar com a faca e cortou o dedo e a mãe começou a chorar, o sangue saindo. Porque aquele menino não tinha nenhuma ideia do que é uma faca, como usar, como se proteger, não tem ideia. Similarmente, um pequeno garoto que eu vi quis colocar a mão no fogo sem ter nenhuma ideia que o fogo queimava. Então, sabendo ou não sabendo, de qualquer maneira, se você botar a mão no fogo, se você tocar o fogo vai cumprir o seu dever, o fogo vai queimar. Fogo, Agni, vai cumprir o seu dever, o que fazer. Então, se você não tem ideia sobre o fogo, então o fogo vai te deixar ileso, não é assim. Similarmente, aqueles que estão interessados em fazer o seu bhajana sinceramente, eles devem entender todos essas declarações comparativas dadas no Brihat Bhagavatamrita para entender quão pobre é a nossa condição, para entender a nossa própria condição tão dolorosa, em qual posição eu estou colocado. Nós devemos entender. Então, Prahlada Maharaj está dando vários argumentos e está passando adiante
Ele não quer receber nenhuma honra e posição. Isso é algo muito natural. Um Vaishnava nunca reivindica, olha, eu sou grande, nunca. Prabhupada diz, aqueles que afirmam, eu sou um grande pregador, eu sou uma grande personalidade, um grande sábio, eu fui bem sucedido em pregar em todo o mundo. Prabhupada diz, ele certamente não é um Vaishnava. As pessoas são tolas, elas não têm ideia do que é uma verdadeira pregação. Elas veem algo e já pulam como macacos, essa é a condição. Elas não têm ideia do que é verdadeira pregação. Então, na época da Gaudiya Mata, na época de Prabhupada, que tipo de pregação foi feita pela Gaudiya Mata? Esse tipo de pregação nunca é possível. Eu posso tocar o Bhagavatam e dizer solenemente, esse tipo de pregação, como aquele devoto alemão, Sadananda Prabhu, oh meu Deus, eu não posso esperar esse tipo de devoto nem aqui na Índia. Prabhupada falou, ele é meu associado eterno, embora ele tenha nascido na Alemanha. Se você ver cada linha do que Sadananda Swami escreveu, você ficaria louco. Você não pode entender como é possível escrever algo assim sem a misericórdia de Prabhupada, sem a misericórdia direta de Nityananda. É impossível esse tipo de acurácia, esse tipo de concepção. Ele está indo cada vez mais profundo no coração de Gauranga. Como ele apresentava o seu Darshanik Vichar. Onde é que há esse tipo de qualidade? Você pode me mostrar? Você pode me mostrar esse tipo de qualidade? Você pode me mostrar? Se você pudesse pregar sob a bandeira da Gaudiya Mata, sob a bandeira de Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, então eu poderia apreciar você, mas você não fez isso. Você não fez isso, você quis ignorar Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, a Gaudiya Mata. Essa é a sua condição. De toda maneira, agora Prahlada Maharaj vai dizer que pela misericórdia dos semideuses e dos grandes Rishimunis, Hanumanji Maharaj se tornou muito poderoso desde a sua infância. Eu já expliquei isso. E ele não tinha nenhum medo. Hanumanji Maharaj era destemido sempre. Ele é um Naistika Brahmachari e ele é famoso como Mahavir, um super-homem, super-poderoso. Mahavir não é super-homem. Eu estou usando essa palavra porque os filósofos alemães às vezes usam essa palavra, super-homem. Mahavir significa super-poderoso, um poder infinito. E ele era o principal servo, ele é o principal servo de Shri Ramaji Maharaj. E também ontem eu disse como foi possível para Hanumanji Maharaj pular e atravessar o oceano de 100 yojana, ou seja, mais de 500 quilômetros, e chegar até a ilha de Lanka. E como ele foi bem sucedido em chegar em Asoka Bhatika, o bosque onde Sita Devi estava mantida refém por aquelas demônias. E Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em destruir toda Lanka. Ele foi bem sucedido em colocar fogo, em queimar toda a ilha de Lanka. Um dia, alguém fez uma pergunta para ele. Alguém falou, Hanumanji Maharaj, você está destruindo toda Lanka, você queimou todas as casas de Lanka, daquelas almas inocentes, você cometeu um pecado. E Hanumanji falou, não, eu não fiz nada de errado. Eu estava servindo Ramachandra.
Se nós, como um discípulo de Gurudeva, tivermos esse tipo de ideia, então nós somos bem-sucedidos na nossa pregação, no nosso seva. Do contrário, eu digo, é 100%, certamente nós falharemos. Externamente você pode dizer que foi bem-sucedido, mas é um fracasso. Quando eu posso pensar a cada passo, a cada momento, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu proponho fazer, que tudo é pelo poder de Gurudeva, então tudo está bem. Hanumanji Maharaj, 100%, ele está rendido aos pés de lótus de Ramachandra. Hanumanji Maharaj sempre pensa, o que quer que eu esteja fazendo, eu não estou fazendo, Ramachandra está fazendo através de mim. Quando ele foi perguntado dessa maneira, alguém falou, olha, você está matando as pessoas, cometendo pecados. E ele falou, não, eu não fiz nada de errado. Eu apenas estava servindo Prabhu, fazendo Rama Seva. Então, qualquer coisa boa ou ruim, apenas mantendo em mente que você vai praticar Bhakti, ou seja, que você quer satisfazer o Senhor Supremo, o seu Mestre, apenas mantendo em mente que o seu Gurudeva, você quer satisfazer o seu Gurudeva, então todas as suas atividades, suas falas, seus escritos, vão ser inundadas por esse fluxo de Bhakti. Harikatha não é uma palestra. Harikatha é um fluxo de Bhakti. Você pode ver os discursos do Guru Varga e ver como eles estão falando. Dar uma palestra e falar Harikatha não são iguais. Se você for contrário ao Harikatha, protestar, então você pode perder a sua existência. Tenha cuidado. Harikatha é igual ao Senhor Supremo. Harikatha é igual ao Senhor Supremo. Se alguém for contrário ao Harikatha, ou seja, contrário ao Harikatha de Prabhupada, todos eles foram finalizados. Impossível. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj diz que tudo foi feito por Ramaji Maharaj, não fui eu que fiz. Mas nós vamos glorificá-lo, porque Bhagavan tem essa natureza, ele sempre quer glorificar os devotos e os devotos vão evitar ser glorificados. Mas quando Bhagavan quer glorificá-los, eles são obrigados a aceitar, como o caso de Madhavendra Puripada. Madhavendra Puripada é Nishkinchana, um grande devoto sem nenhum apego material. Madhavendra Puripada é um grande devoto Nishkinchana. Nishkinchana significa sem nenhuma posse material, apenas os pés de lótus do Senhor Supremo são a única posse dele. E aquele Madhavendra Puripada foi obrigado a aceitar Vaishnava Pratishta, ele foi obrigado a conceder Diksha, foi compelido a construir um templo de Senatji Maharaj, foi compelido a assumir a responsabilidade por 10.000 vacas, enquanto nós sabemos que ele nem mesmo estava habituado a receber qualquer coisa. O que falar de qualquer coisa? Nada ele recebia. Se alguém, sem ele pedir, dava algum leite para ele, então ele beberia esse leite dessa maneira depois de oferecer ao Senhor Supremo. Esse era o estilo de vida dele. E esse Madhavendra Puripada foi compelido a aceitar toda aquela Vaishnava Pratishta. E a nossa condição é assim como aquele falso Hanuman. Ontem eu estava explicando, né? Um vendedor de chá. Ele foi trazido para atuar naquele drama como se fosse Hanuman. E quando Ravana falou, onde está Hanuman? Tragam ele, eu quero colocar fogo no rabo dele. Então aquele homem ficou com muito medo e falou, oh meu Senhor, na verdade eu não sou Hanuman, o verdadeiro Hanuman não veio hoje. Ele está doente, por isso eu estou atuando aqui, por favor, não coloque fogo no meu rabo. Então toda a audiência começou a rir. Essa é a nossa condição. Prabhupada costumava dizer, em Bengali, nós estamos olhando o vento, em qual direção o vento está soprando.
E a gente vai curvar o nosso corpo de acordo com isso. A gente não tem um julgamento, não tem um idealismo, nada. Apenas nós estamos vendo em qual lado, para qual lado o vento está soprando. Se o vento estiver soprando para o norte, a gente vai para o norte. Se estiver para o leste, a gente vai para o leste. Esse é o nosso esforço infantil de bhajana. A gente não consegue se firmar no nosso Siddhanta Vichara. Um pouco, se alguém quiser nos castigar, "Oi, você está falando isso?" A pessoa muda de opinião. Qual o problema, Maharaj? Pode haver algum conflito. Então, isso significa que não há 100% de Sharanagati. Prabhupada diz, aqueles que não têm 100% de rendição, eles não têm direito de falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, ou seja, eles não podem falar, eles vão ficar com medo, porque eles não têm rendição, eles só dão palestra para obter aclamação. Apenas para isso eles estão dando palestras, estão fazendo discípulos e tudo mais. Eles não têm direito, eles não têm o poder. Até a menos que um devoto tenha 100% de Sharanagati aos pés de lótus, Senhor Supremo, ele não terá o poder, o direito de falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta. E se alguém atacar aquele Maharaj, então a própria verdade absoluta pode vir para proteger aquele Maharaj, aquele sadhu, como o caso de Prahlada Maharaj. Hiranyakashipu queria destruir Prahlada, mas Hiranyakashipu é um grande tolo. Hiranyakashipu pensa, eu sou o dono desse universo, todos devem me obedecer, quem é que não me obedece? Até mesmo Indra, Varuna, todos, quem é que não? Então Prahlada Maharaj também é obrigado a me obedecer, especialmente ele é meu filho. Meu filho significa que ele tem que me obedecer. Essa era a concepção de Hiranyakashipu, porque o nome dele era Hiranyakashipu. Hiranya significa ouro, dinheiro, posição. E Kashipu significa cama, mulher, desfrute. Então, Hiranyakashipu, uma cama dourada, uma cama de um rei, ou seja, um sintoma de um desfrute. Mas Hiranyakashipu não tinha consciência do fato de que o nome dele é Prahlad. E daí? Maharaj, o nome dele é Prahlad. Prahlad significa pro, absoluto, e Lad, Ananda, felicidade. Tente entender, é uma filosofia muito profunda. Prahlada, o significado. De acordo com a gramática sânscrita, se você separar a palavra, então, pro, mais lad, pro, mais lad, prahlad. Pro significa absoluto. Prakrishta. E Lad significa bem-aventurança, Ananda. E agora você sabe, mas ainda agora você não consegue entender. Você só entende as coisas depois que aquilo já passou. Quando tudo acabou, então as pessoas começam a rir, e sem entender porque as pessoas estão rindo, a pessoa começa a rir também. Mesmo não tendo entendido por que nós estamos sorrindo, qual é a razão. Um caso similar, sabe? Prahlad significa a absoluta bem-aventurança. Então, a Ananda absoluta nunca pode ser morta. Tente entender. Eterna Ananda, Nitya Ananda, absoluta bem-aventurança, nunca pode ser morta. Como você pode matar? Porque está eternamente presente. Você pode atacar Prahlada Maharaj, mas todos os seus esforços materiais vão ser em vão. É inútil. Então, Hiranyakashipu é um tolo, ele queria destruir Prahlada. Ele não tinha ideia que Prahlada significa eterna bem-aventurança. Eterna bem-aventurança nunca pode ser morta. Dessa maneira, Hiranyakashipu é um tolo e hoje existem incontáveis Hiranyakashipu em diferentes formas. Naquela época tinha um Hiranyakashipu, mas hoje tem incontáveis Hiranyakashipu. Em diferentes formas, eles aparecem diante de nós para nos enganar, para nos matar,
E nós ficamos com medo de falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta. Se a sua conduta for 100% perfeita, tenha cuidado. Se a sua acharana for 100% perfeita, sem duplicidade, e se você estiver falando sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, então não há nenhum grande poder em todo esse universo que possa te destruir. Você deve ter 100% de fé nisso. Esse é o conselho de Prabhupada. Nós não acreditamos no Senhor Supremo. Nós estamos fazendo bhajan. Eu estou fazendo bhajan, eu sou acharya, eu sou um acharya. Ok. É o seu privilégio se identificar dessa maneira ou daquela. Mas qual é o privilégio de Bhagavan? O que é que você está fazendo para Bhagavan? Você está fazendo tudo para você mesmo. O que é que você está fazendo para a Sampradaya? Me mostre apenas. Apenas me mostre. Então eu posso acreditar em você. O que é que você está fazendo para a Sampradaya? Você quer destruir a Sampradaya. Alguma sociedade está indo contra a nossa Sampradaya e eles aprovam, eles falam, que bom, que bom. Então essa é a sua condição. Você não tem amor pela Sampradaya, não tem amor pela Gaudiya Mata. Como é que você pode desenvolver-se no seu bhajana? É impossível. É impossível, é um tipo de intoxicação. Eu acho que você está intoxicado. Eu acho que você está intoxicado, por contrário, você não falaria dessa maneira, é impossível. Você está indo na direção sul, ou melhor, você está indo na direção norte, como você pode chegar? Você está indo na direção norte, como você pode esperar alcançar um objeto que está na direção sul? Justamente o oposto. Você quer ir para o Himalaia, mas está indo para o sul. Como você vai chegar lá? O seu objetivo não é bom, o seu desejo não é perfeito, a sua honestidade não está perfeita. Então, como você pode ser bem-sucedido? É possível? Como é possível? Então, se a sua vida for dedicada, se a sua vida for dedicada pela ou para a verdade absoluta, e se alguém for te atacar, você pode ver o resultado. Aquela sociedade pode ser destruída como se fosse poeira. Se eles forem atacar Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, se eles quiserem atacar Bhaktivinoda Thakur, como se fosse poeira, eles podem ser destruídos. Então, não tente tomar esse tipo de direção na sua vida. Não tente agir assim. Então, Prahlada Maharaj começou a glorificar Hanumanji Maharaj. E ele diz que, especialmente, Hanumanji Maharaj é destemido naturalmente. Eu já disse que quando a sua vida é 100% rendida aos pés de Lord Guru Vaishnava Bhagavan, naturalmente você se torna destemido. O destemor é natural para você. Quem é que pode te parar? Quem é que pode te impedir de falar o Harikatha? Talvez você não possa me permitir falar Harikatha aqui, mas Bhagavan pode arranjar. Né? Talvez você me impeça, mas Bhagavan pode me permitir. Bhagavan pode permitir. Prabhupada não foi permitido falar lá em Murshidabad. Não deram permissão para Prabhupada falar lá em Murshidabad, uma grande assembleia, Dharma Sabha, organizada pelo rei Muninda Chandra. E daí? E daí? Se você não permitir, isso não significa que Prabhupada não pode falar. Preste atenção. Bhaktivinoda Thakur nunca foi para o estrangeiro. A maioria do nosso Guru Varga nunca foi para o estrangeiro, mas a voz dele está indo como fogo. Eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Eles podem libertar todas as almas condicionadas lá do estrangeiro. A voz deles está chegando. Eles não precisam ir, a voz deles está indo. Eles podem libertar aqueles que são sinceros, a audiência, aqueles que estão ouvindo o Harikatha de coração. Mas, se a pessoa ouvir com humor lógico, é melhor não ouvir. Essa pessoa não deveria ouvir, ela pode ir para onde ela quiser, não vou ficar com dor de cabeça. Então, também, Hanumanji Maharaj está dizendo
Ou melhor, Prahlada Maharaj está dizendo que Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em receber um grande abraço de Ramachandra Prabhu, mas eu nunca recebi isso, Prahlada Maharaj está dizendo. E também, às vezes, Prahlada Maharaj agia como a carruagem, preste atenção. Por conta do seu poder yógico, Hanumanji Maharaj podia assumir a forma tanto de um mosquito, e às vezes ele assumia a forma de uma montanha também, ele aumentava o seu tamanho. Então, ele aumentava o seu tamanho, então o Ramachandra e Lakshmana subiam nos ombros dele e ele voava com naturalidade para onde Ramachandra quisesse ir. E também toda a tecnologia da construção daquela ponte de Setubandha até Lanka tinha uma grande ponte. Tinha uma grande ponte que foi construída por Hanumanji Maharaj. Ele foi a principal personalidade. Todos quiseram ajudá-lo de toda maneira, mas ele foi o principal. Ele começou a escrever o nome de Ram nas pedras e jogava as pedras na água. Então, as pedras começavam a flutuar na água. Até hoje, você pode ver uma imagem clara. Você pode ver uma imagem clara na internet daquela ponte, ou seja, de Rameshwaram até Sri Lanka. Você pode ver que debaixo da água, muitos metros abaixo do mar, tem aquelas pedras ali. Por quê? Depois da vitória, quando Ramachandra partiu, o oceano orou aos pés de lótus de Ramachandra, falou: Prabhu, você está indo embora. E por que você está me mantendo aqui? Você deve me libertar também, para que eu me sinta livre. E então, Ramachandra lançou uma flecha e quebrou a ponte. É por isso que a ponte está lá debaixo da água. E hoje a gente não pode vê-la na superfície. E também Vibhishana, que era um bom devoto, que era um bom devoto, todos os desejos dele foram bem-sucedidos, foram satisfeitos pela ajuda de Hanumanji Maharaj e de Ramachandra. De toda maneira, também, ontem eu disse como que Vishalakarani, que é um remédio ayurvédico, foi trazido por Hanumanji Maharaj. A montanha Ganga Madan Parvat foi trazida diretamente. E Shushena, que é um médico ayurvédico, foi bem sucedido em encontrar aquele remédio. Mas Hanumanji pensou: olha, por que eu vou perder o tempo? Se eu for procurar essa planta, vai demorar muito tempo e o sol vai se pôr e Lakshmanaji pode morrer. Então é melhor eu pular com a montanha. Eu devo carregar a montanha inteira. Dessa maneira, ele recebeu toda a misericórdia de Ramachandra e ele foi bem sucedido em entregar aquela medicina na mão de Lakshmanaji Maharaj. E Lakshmanaji Maharaj recobrou a sua consciência. E quando a batalha estava acontecendo, então, porque o grupo de Ravana, Meghnada e Ravana, o grupo deles não era fraco. Eles tinham um exército muito, muito, muito forte. Então, Hanumanji Maharaj, junto com todo o seu batalhão, todas as suas tropas de macacos, vanaras, todos eles lutaram. Então, dessa maneira, eles foram bem-sucedidos. Preste atenção. E aqui está escrito
que durante aquela batalha, Hanumanji Maharaj foi muito importante, ele foi muito poderoso ali. E quando houve algum problema no campo de batalha, ele, Hanumanji Maharaj, foi bem sucedido em tirar Lakshmana daquele local. Às vezes, Hanumanji Maharaj dava conselhos de como agir. Hanumanji Maharaj agiu também como o líder de toda a batalha, ou seja, o comandante. Às vezes, Hanumanji Maharaj aconselhava, olha, vocês devem agir assim ou daquela maneira. Assim como eu posso dar um exemplo, Ravana não era um homem comum. Vocês sabem, Jaya e Vijay, Ravana e Kumbhakarna, ele é uma encarnação de Jaya e Vijay. Então, Ravana não é um homem comum. Ele tinha a soberania sobre todos os mundos. Quem é que não obedecia a ele? E Hanumanji Maharaj, na forma de um Brahmana, com tilaka na testa, foi até Mandavari. Mandavari é a esposa de Ravana. E ele perguntou para ela. Ele falou, olha, hoje em dia tem um grande problema para o seu marido, então tenha cuidado. Não fale para ninguém sobre aquela flecha que está mantida secretamente dentro do palácio. Se você falar sobre essa flecha, alguém pode matar o seu marido. Preste atenção. Ravana, ele tinha muitas armas, como essa Shakti Shell, Mrityuvan. Com a ajuda dessa flecha, Ravana poderia morrer. Mas sem essa flecha, Ravana não morreria. Porque no umbigo de Ravana tem Amrita, esse néctar da imortalidade. Então, Hanumanji Maharaj, ele chegou como se ele fosse um Brahmana, e falou para a esposa de Ravana, falou, Mandavarani, rainha, tenha cuidado, eu estou muito preocupado com o seu marido, ele é meu filho, na verdade, então tenha cuidado. Ninguém deve saber aonde é que vocês mantêm aquela flecha secretamente. Então Mandari falou, não, ninguém vai saber. Essa flecha está mantida dentro do palácio, num pilar. Então, Hanumanji Maharaj pegou a informação e quebrou o pilar. Ele quebrou o pilar e coletou aquela flecha e entregou essa flecha para Ramachandra. Preste atenção. Dessa maneira, como um espião, como um grande comandante, como um poderoso conselheiro, de todas as maneiras diferentes, Hanumanji Maharaj recebeu essa chance e até hoje ainda recebe a chance de servir dessa maneira. Então no shloka está escrito: Saino pranadaha Sri Matsanujo Prabhu Harsakaha Gato Vahanatam Bhatur Bhaktya Sri Lakshanasya Cha Jayo Sampadakastasyo Mahabuddhi Parakramaha Shatkirti Bardhano Raksho Rajo Hantur Nijo Prabha. Follow. Is a great intelligent man. Ele é um homem muito inteligente, Hanumanji Maharaj. Ele tem Tattvavid. Hanumanji Maharaj é um Tattvavid, tem uma visão direta da verdade. Então, de diferentes ângulos, você pode ver Hanumanji Maharaj, o caráter dele, tudo é como néctar, todo o seva dele. E você pode se lembrar, quando aconteceu a batalha entre Indrajit estava lutando a favor de Ravana. E tinham vários outros guerreiros, eu não posso falar em detalhes. Indrajit, ele era muito poderoso e ele estava habituado a lutar ficando atrás de uma nuvem. Ele estava habituado a lutar com qualquer inimigo ficando atrás
de uma nuvem. Então ninguém conseguia vê-lo, onde é que o inimigo estava. Então os inimigos dele eram derrotados. Então Indradita quis lutar de noite e todos os macacos ficaram inconscientes Satyam vidatum nijo vritta vashitam. Brahma already gave, benediction to Ravan. E Brahma tinha dado uma bênção para Ravana, que ninguém poderia matá-lo, sob algumas circunstâncias. E ele também tinha uma flecha, uma arma muito poderosa, que era o Shakti Shell. Então, quando Ravana estava fazendo bhajana de Brahma, Brahma apareceu e entregou essa arma Shakti Shell para ele e garantiu que ninguém poderia matá-lo, né? Deu essa bênção e entregou essa arma para ele. Então, se Lakshmanaji Maharaj fosse derrotar e matar Ravana, então a bênção de Brahma se tornaria falsa, se tornaria inútil, porque Brahma tinha prometido ele isso, né? Então, para proteger a promessa de Brahma, como no caso da batalha entre Banasura e Sri Krishna, quando Shankara Mahadeva orou aos pés de lótus de Krishna e falou: Prabhu, por favor, não mate esse Banasura. Essa foi a minha promessa, né? Eu prometi que ninguém poderia matá-lo. Então, por favor, não mate ele. Então, naquela ocasião, Bhagavan Sri Krishna falou: olha, de toda maneira, eu não vou matá-lo, né? De qualquer maneira, eu não vou matá-lo, não vou matar Banasura. Eu vou cortar a vaidade, o falso ego dele. Então, eu quero cortar os milhares de braços dele e vou manter apenas 4 braços. Preste atenção. Krishna Bhagavan garantiu para Mahadeva, para Shankara, falou: olha, de toda maneira, eu não vou matá-lo porque é a minha promessa. Eu prometi para Prahlada Maharaj que na linhagem dele, na dinastia dele, na família dele, eu nunca mataria ninguém. Essa foi a minha promessa. Então, para cumprir a promessa de Brahma, Lakshmanaji Maharaj, Anantadeva, ele foi compelido a ser derrotado por Ravana. Mas as pessoas materiais não conseguem entender isso. Então, Amog, ele lançou essa arma, Shakti Shell. Ravana lançou essa arma e automaticamente Lakshmanaji aceitou aquele golpe e manifestou aquele tipo de lila de ficar inconsciente. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj estava ajudando Ramachandra, fazendo seva de grandes maneiras a todo tempo. E quando ele foi para Lanka como um mensageiro de Ramachandra, com o anel da mão de Ramachandra, ele fez um serviço confidencial. A quem Ramachandra poderia enviar? Ele é um servo confidencial, um servo íntimo. Então Hanumanji Maharaj foi enviado e Sita Devi ficou muito feliz. E lá, ou dessa maneira, quando Sita Devi ficou muito feliz, Ramachandra também, porque não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Então Sita Devi ficou feliz, isso significa que Ramachandra também ficou feliz. Sita pramodanaha Swami Shat Prasadai Bhajanam. Try to hear. Sita Pramodanaha Swami Shat Prasadai Bhajanam Agayatmeshwara Shvatru Sthito Yopi Viraha Shaha. Follow this way.
Somebody can say, E alguém pode if at dizer all Ramchandra que loved se him so much, Ramachandra why ama Ramchandra ele not tanto, take por que him Ramachandra away with him in não levou Avanapuri, ele junto Ayodhya? para This Ayodhya? question Então, can esta be there. pergunta pode surgir. So, Prahlad Maharaj is going Então, to Prahlada speak very Maharaj, nice ele vai Siddhanta. dizer esse Siddhanta maravilhoso que Whenever Hanumanji Maharaj, sempre que Hanumanji Maharaj, Hanumanji Maharaj always staying now in Hanumanji Maharaj Kimpurushavarsha, está sempre agora he is em always busy Kim with Purushovarsha Ramayana, e ele está Kirtan, sempre Ramdam, cantando and o Bhagavan, santo nome de Ram, Harikatha, as glórias de Bhagavan, Ram, Kirtan is equal to e Bhagavan. Harikatha, Harikirtana é igual ao próprio Bhagavan, assim como as Gopikas dizem. Tava kathamritam tapta jivanam kavivirtam kalmasapaham. And your katha is just O seu equal to katha, Ram. as suas narrações são Ram iguais a Katha, Ram. Ram Katha, Spoken by Hanumanji Maharaj, falado or Arishta Sen, por is also Hanuman, next Sevaka Ramchandra. ou aquele outro Both grande of them sevaka singing de and dancing Ramachandra, and Aristacena, chanting ambos name of estão Ram, cantando Ram Katha os Rama. nomes de Ramachandra, as Prahlad glórias de Maharaj secret Ramachandra. Siddhanta, somebody Então, can Prahlada claim Maharaj diz esse that then Siddhanta why secreto, porque alguém pode Hanumanji afirmar, Maharaj left in the por que material que world? Hanumanji foi Then the deixado aqui no argument mundo is, material? the answer is this E a Siddhanta. resposta é este Actually, Siddhanta, que na verdade, Hanumanji Maharaj is a big Hanumanji Maharaj acharya. é um grande acharya. So Ramchandra was bound Então, to keep. Ramachandra foi Ramchandra was bound to compelido keep. a deixar, Ramchandra was bound to keep. Ramachandra foi Ramchandra was compelido bound to keep a Hanumanji deixar Maharaj and the Hanumanji material planet neste mundo material as an effective como acharya. um And he acharya was serving. efetivo. De toda maneira, ele está And servindo. whenever Hanumanji Maharaj E singing the sempre glories que of Hanumanji Maharaj Ramchandra, canta as singing, glórias dancing, de Ramachandra e do you think, canta, você acha, though we know Hanumanji embora nós Maharaj saibamos feeling que a pain Hanumanji of Maharaj separation, sente essa dor da but separação, whenever mas Vipralamba is sempre there, que há then Vipralamba, Ramchandra separação, because Vigraha, então o Ramachandra está ali, Nam Vigraha porque Sarup. Nam Vigraha We Swarupa. know No Chaitanya Charitamrita nós Nam, vemos the name of Nam, Bhagavan, ou seja, o and the nome de Vigraha, Bhagavan, a Vigraha, deity, a deidade established by a very, estabelecida very, por um grande elevated devotee, devoto, not by ordinary man. não por uma pessoa comum. Nam Vigraha Sarup. Então, Nam Vigraha Tine Swarupa. Ved Nahi Tin Chidananda Rup. In Chaitanya No Charitamrita Chaitanya Siddhanta you can Charitamrita, find nós podemos encontrar the esse name of Siddhanta, Bhagavan que o nome de and Bhagavan the deity of e a Bhagavan deidade de and the Bhagavan Bhagavan e o himself próprio no Bhagavan different. não são diferentes. Nam Vigro Sharup Tine Ved Nahi Tin Chidananda Rup. All these three. Todos esses Harinam, três, Chidananda Harinam transcendental, é transcendental, Vigraha, a deidade também é transcendental, and Supreme Lord e o himself, Senhor all Supremo, transcendental. ambos são transcendentais. whenever Hanumanji Então, Maharaj sempre will que sing the Hanumanji glories Maharaj of canta Ram, as glórias de and Ram, singing ou seja, está Ramayana, cantando Ramayana, and singing and e está chanting, cantando in o that nome case, de Ram, Ramchandra neste caso, surely Ramachandra will be certamente happy vai because estar it is ali. the assurance Essa é a of garantia de Bhagavan. It is a- Este it é o is a commitment compromisso, to a Bhagavan, garantia de assurance. Bhagavan. Madhbhakta yatra gayanti tattva tishtami narada. Oh Narada, Ele diz, ó Narada, wherever you find my, sempre que você vê, sempre, em qualquer local que você vê o meu devoto cantando as minhas glórias eternas, eu estou presente ali. Madhbhakta yatra gayanti tattva tishtami narada. Narada, eu estou presente ali, sempre que, onde quer que meu devoto esteja cantando as minhas glórias. Então, externamente você pode ver que Hanumanji Maharaj está sentindo a dor da separação, mas isso não é real. Assim como as Gopikas sentem a dor da separação, mas na verdade elas estão junto com Bhagavan. Elas veem Bhagavan, mas elas acham que é um sonho, mas não é isso. Então, Prahlada Maharaj diz que até hoje, Hanumanji Maharaj está ficando. Até hoje, Hanumanji Maharaj, ele está ficando perto de Ramachandra, como era antes, assim como era antes. Até hoje, Hanumanji Maharaj está ficando com o Ramachandra, sem problemas. E no quinto canto do Srimad Bhagavatam, nós sabemos muito bem, está escrito e confirmado, no quinto canto está escrito, no quinto canto do Srimad Bhagavatam está escrito, que em Kim Purushovarsha,
Hanumanji Maharaj está adorando, está cantando e dançando e glorificando os nomes e glórias de Ramachandra. E Arishta Senas também está ali, glorificando o santo nome de Ram. Então está escrito no quinto canto. It is written, King Purushe Varshe Bhagavantam Adi Purusham Lakshanagrajam Sitaviramam Ramam Tacharano Sannikarshabhiratoho Paramo Bhagavatu Hanuman Saho King Purushai Rupaste Arishtasenena Saho Gandharvai Ranugi Yamanam Paramo Kalyanim Bhartir Bhagavad Katham Samupasrinoti Sayancha Gayati. Se você entende o sânscrito, você pode dançar. Quão maravilhoso! Novamente eu vou ler. Tente ouvir com muita atenção. Se você apenas ouvir, isso também vai te dar um grande benefício. Tente ouvir com bastante atenção. King Purushe Varshe Bhagavantam Adi Purusham Lakshanagraj King Purushe Varshe Bhagavantam Adi Purusham Lakshanagrajan Sitaviramam Ramam Tacharano Sannikarshabhiratoho Paramo Bhagavatu Hanuman Saho King Purushai Rupaste Arishtasenena Saho Gandharvai Rupagi Yamanam Ranugi Yamanam Paramo Kalyanim Bhartir Bhagavat Katham Samapasrinoti Sayancho Gayati iti. Follow. King Purushe Varshe Bhagavantam Adi Purusham Lakshanagrajam Sitaviramam Ramam Tacharano Sannikarshabhirataha Paramo Bhagavatu Hanuman Saho King Purushai Rupaste Arishtasenena Saho Gandharvai Rupagi Ranugi Yamanam Gandharvai Ranugi Yamanam Paramo Kalyanim Bhartir Bhagavat Katham Samupasrinoti Sayanchak Gayati. Follow. So nice. Preste atenção, é algo maravilhoso. E você já sabe, eu já dei evidência de vários shastras, do Bhagavatam também você pode ver esses documentos, que Hanuman é o representante de Dasya, da servidão. Então nós temos documentos de vários shastras. Então Prahlada está dizendo, Gurudeva, você está me glorificando, eu estou com muita vergonha. Na verdade, está declarado no Shastra, no Bhagavatam, que Hanuman é o representante de Dasya. Está confirmado. Então, é a evidência que Hanumanji Maharaj, o serviço dele é excelente. Hanumanji Maharaj está desfrutando de toda a misericórdia de Ramachandra. Então, há alguma dúvida sobre isso? He Prabhu. Shamin Kapipatir Dashe Ittadi Vachanai Khalu Prasiddha Mahima Tasho Dashameva Prabhu Kripa. Está confirmado que Hanumanji Maharaj é o maior servo. Ele é um servo de Bhagavan, tão famoso, até mesmo nos Shastras é dito. E ele está desfrutando de toda a misericórdia de Bhagavan, sem sombra de dúvida. Quem é que pode duvidar disso? Então, a todo tempo, ele está fazendo seva, ele está servindo, até mesmo quando externamente você pode ver que Ramachandra foi para Ayodhya, sua morada eterna. Até hoje nós podemos ver que lá, em Kim Purushobarsha, exclusivamente, Hanumanji Maharaj está fazendo seva, assim como ele fazia antes. Até mesmo esse tipo de seva que ele está fazendo hoje de forma sutil é muito importante. É muito importante. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Jadrichaya labdham opi vishnur dasorathestu ya naichat moksham bina dasyam tasmai hanumate namaha. How glorifying? Try to understand. Prahlad Maharaj speaking Então, very nicely. Prahlada Maharaj está glorificando maravilhosamente. Tente entender. Jadrichaya, Automaticamente, Jadrichaya, automatically, labdhamopi vishnur dasorathestuya. Ramchandra Bhagavan, Supreme Lord, automaticamente, Ramachandra Bhagavan, Senhor Supremo, estava pronto para dar qualquer coisa que ele quisesse. Mas, de qualquer maneira, Hanumanji Maharaj não tinha interesse em receber nada de Bhagavan, porque qualquer pessoa que sirva o seu Senhor e espere algo, Prahlada Maharaj diz, certamente ele é um comerciante, ele não é um servo. Servo significa alguém que não tem nenhum desejo. Eu somente quero satisfazer o meu mestre, então eu estou servindo. Não deve haver nenhum desejo, nenhuma expectativa. É o mesmo caso de Prahlada Maharaj. Quando Nishinradeva falou, ei, aceite algo, quero te dar algo. E Prahlada respondeu, Prabhu, não deve haver nenhuma contaminação entre o nosso relacionamento. Eu não quero nada de você. Você é o meu Senhor e eu sou o seu servo que não espero nenhum salário, eu não espero nada, eu não tenho nenhum desejo. Então, assim como as gópicas falam, Nakali gopika nandano bhavan akhila dehinam antaratmadi. This way, gopika asulka dasika. Asunka Dasika, em um verso elas dizem, nós somos as suas servas que não esperamos nenhum pagamento. O nosso coração já foi vendido aos seus pés de lótus, as gópicas dizem. Nós já fomos vendidas, somos servas que não esperamos receber nenhum pagamento. Asulka Dasika. Nós vamos servi-lo, mas não temos nenhuma expectativa de retorno, nada a gente espera. Jadrichaya labdhamopi vishnur dasorathestuya naichat moksham binadasyam tasmai hanumate namaha tasmai hanumate namaha. I am going to pay. Então, eu vou orar aos pés de lótus daquele grandioso Hanumanji Maharaj que teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, até mesmo moksha, do filho de Dasaratra, Ramachandra. Mas ele não quis receber nada. Ele nunca quis receber nada. O nosso Raghunatha Das Goswami também estava chorando e dizendo diante de Radharani. Raghunatha Das Goswami falou, ó Doyamoi, ó minha mestra, eu vou prestar Dandavat Pranam a sua amizade, mas apenas eu quero permanecer como sua serva, eu quero te servir. Quem falou? O nosso Prayodhana Tattva Acharya, Raghunatha Das Gosai. Repetidamente ele falou para Radharani, eu sei que você está me oferecendo a sua amizade, mas eu quero receber a sua servidão, eu quero ser o seu servo. Quem falou? O nosso Prayodhana Tattva Acharya, ou seja, o Acharya da nossa meta última. Prayodhana Tattva Acharya. Quem é? Quem? Raghunatha Das Gosai. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj, Prahlada Maharaj está glorificando ele, dizendo que nós vamos prestar incontáveis dandavats aos pés de lótus de Hanumanji Maharaj, ki jai ho.
Hanumanji Maharaj não esperava nada, apenas a servidão. Ramachandra quis dar algo, ele falou, aceite algo, e ele falou, não quero nada, eu não quero nada. Até mesmo Balaji Maharaj, no Chaitanya Bhagavata está escrito, Balaramaji Maharaj diz, eu sou um servo do Senhor Supremo. Ele, embora ele seja o Senhor Supremo também, ele é a primeira expansão do Senhor Supremo, mas está sempre ocupado com seva, está servindo. Nityananda diz, eu sou servo de Gaura Hari. Amare kiniyalaho bhajo Gaura Hari, eto boli Nityananda bhume gori jai, sonaro parvato jano dhulate lutai. Foolish. Tolos. Não sabe Bengali, não sabe nada. Tolos. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj, ou melhor, o nosso Prahlada Maharaj está glorificando Hanumanji Maharaj e, no fim das contas, Prahlada Maharaj diz, eu posso seguir falando, Gurudeva, mas por que você não vai? E observe, por que você mesmo não vai? Sua santidade, você pode ir e checar se o que eu estou falando está certo ou errado. Madanuktancha mahatyam tasho vetti param bhavan gatva king purushe varshe drishtva tam modam apnuhi. Eu não posso nem falar, na verdade. Prahlada Maharaj está dizendo, eu não posso nem falar as incontáveis glórias de Hanumanji Maharaj. Na realidade, Prahlada Maharaj está dizendo, na realidade, ele diz, Rei Gurudeva. Prahlada Maharaj diz, ó Gurudeva, na realidade, eu não falei nada, nenhuma das glórias de Hanumanji Maharaj. Eu falei uma fração minúscula, eu não fui bem sucedido. Por que você não vai e cheque você mesmo? Madanuktancha mahatyam tasho vetti param bhavan. Gurudeva, você também sabe. Get enjoyment. Vá até lá para você ver diretamente e aprecie. Gurudeva, vá lá e aprecie depois de ver com seus próprios olhos. Eu posso seguir falando como um louco, mas eu não posso descrever as incontáveis glórias de Hanumanji Maharaj. O quanto eu posso dizer? Por que você não vai e cheque? E Parikshit Maharaj agora diz para sua mãe, Uttara. Ele diz, minha mãe, Mato Rahu Bhadram Aho Bhadram Iti Bruvan Utpatya Shanataha Khena Munihi King Purusham Gataha. Então agora, Prahlada Maharaj parou de falar porque ele disse, olha, quanto eu posso dizer das incontáveis glórias de Hanumanji Maharaj. Então, Prahlada Maharaj pediu, ó Gurudeva, por que você não vá e confere com seus próprios olhos? E quando você se encontrar com ele, você ficará cheio de alegria. Isso não é apenas uma história. Eu não estou falando nenhuma história fictícia, Gurudeva. Você pode ir. E você vai ficar cheio de alegria, de êxtase, quando você se encontrar com aquele grande devoto, Hanumanji Maharaj, o grande servo. Ae matoro aho, bhadram iti bruvan, utpatva shanataha, kheno munihi king purusham gataha. What? But like this way, when Parikshit Maharaj speaking dessa maneira, quando Parikshit Maharaj diz para a mãe dele, ele fala, ó minha mãe.
Arro, que extremos bons auspícios, que coisa maravilhosa, que Mangalo. Dessa maneira, Parikshit Maharaj repetidamente está falando, Arro, que maravilha, que coisa excelente. Arro, que Mangalo. Ele diz repetidamente isso. Naraji Maharaj getting up from his asana. Então, Munivar, o grande Muni, Naraji Maharaj, se levantou da sua asana e foi imediatamente voando no céu para chegar em Kim Purushovarsha. Esta foi a última mensagem e na próxima semana eu posso falar mais. Então, Parikshit Maharaj diz: Ai Mataru Aho Bhadram iti Brubhan Utpatyasanataha Kheno Munihi Kim Purusham Gataha Ai Mataru Aho Bhadram iti Brubhan Utpatyasanataha Kheno Munihi Kim Purusham Gataha. This way, dessa maneira, Naraji Maharaj ficou cheio de êxtase e ele quis imediatamente chegar, porque a velocidade de Naraji Maharaj é maior do que a mente, assim como o Bhagavan. Preste atenção. Então, Naraji Maharaj, imediatamente ele pulou do asana que ele estava sentado e saiu voando no céu e foi para chegar em Kim Purushovarsha para se encontrar com Hanumanji Maharaj. Estava muito feliz. E assim que Naraji Maharaj chegou naquele local, imediatamente, quando ele chegou naquele local, porque ele foi, não passou nem mesmo uma fração de tempo, mais rápido que a velocidade da mente. De acordo com o desejo de Naraji Maharaj, sempre que ele deseja, ele alcança o local. Esse é um poder iógico. Sempre que eles desejam, de acordo com o desejo, tudo é satisfeito. E Naraji Maharaj apenas desejou chegar em Kim Purushovarsha e ele já estava em Kim Purushovarsha. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tatra pashyat hanumantam ramachandro padabjayoho Shakshad Ivarchanaratam Vichitrair Bannavastubhi. Então, com este verso eu quero parar hoje, porque uma explicação detalhada nós podemos dar na próxima semana. Então, assim que Naraji Maharaj chegou em Kim Purushovarsha, imediatamente ele viu realmente aquilo que foi falado por Prahlada é real, é um fato. Hanumanji Maharaj estava adorando a deidade. Não é uma deidade. A deidade é exatamente igual a Bhagavan Ramachandra. Então, na verdade, Ramachandra, na forma da deidade, está ali. Mas Naraji Maharaj viu como se Hanumanji Maharaj estivesse adorando o próprio Senhor Supremo e não numa forma de deidade. Embora nós saibamos que o nome de Bhagavan e a deidade e o próprio Bhagavan não são diferentes um do outro. Mas ainda assim, Naraji Maharaj viu, ele percebeu Hanumanji Maharaj, por conta do seu pleno, extremo amor. Ele estava servindo o seu senhor Ramachandra na forma de uma deidade, mas Naraji Maharaj viu que é como se Ramachandra estivesse pessoalmente aceitando tudo, e também diferentes tipos de flores e frutas coletadas de diferentes florestas. Hanumanji Maharaj está perto, ele pode ir para o Himalaia, para qualquer local. Preste atenção.
Eu nunca vi aquele tipo de frutas e flores. Quando eu estava falando Harikatha em Siliguri, que é no norte da Índia, no norte da Bengala, ali, algum devoto trouxe alguma fruta que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, olha, isso aqui deve ser venenoso. Ele falou, não, isso aqui é muito caro, Maharaj. Se você comer essa fruta depois de oferecer para Bhagavan, você vai ficar louco. Ele falou, então eu não vou comer, porque se eu ficar louco, quem vai falar Harikatha? Preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, realmente, em Siliguri, 3 vezes eu fui, consecutivamente, por 3 anos, eu falei Harikatha ali, Purushottama Vrata, Kartika Vrata em Bengali. Agora o Harikatha em Bengali, a gente não pode falar porque os bengalis estão perdendo a sua fé, de acordo com essa previsão, esse Siddhanta de Prabhupada. Eles estão queimando, perdendo a sua fé. Então eu não posso falar. Eu gostaria de falar, mas de toda maneira, aqui nós vemos que Narad Maharaj viu imediatamente, quando ele chegou em Kim Purushovarsha, imediatamente ao chegar no local, ele viu que Hanuman Maharaj estava adorando Ramachandra. E não era uma deidade, era como se ele estivesse pessoalmente ali. E ele estava adorando o seu Prabhu com um humor amoroso, cheio de amor. E com maravilhosas flores e frutas coletadas de diferentes florestas, o que é mais prático. Nós vamos no mercado e falar, me dê uma flor, me dê uma guirlanda, mas tudo isso está contaminado. Se nós pudermos plantar e cuidar de flores e frutas no jardim, manter a pureza e oferecer para Bhagavan, fazer uma guirlanda, aí eu vou acreditar que você tem amor por Bhagavan. De qualquer maneira, nós devemos nos engajar em seva. Se você quiser descansar, então você esqueceu o humor de Prabhupada. Nós, Gaudias, nunca queremos descansar. Descansar significa que nós vamos cair. Nós não queremos descansar. Até mesmo quando a gente vai descansar externamente, mentalmente nós queremos estar fazendo seva. Tatra pashat hanumantam ramachandro pradabjayoho Shakshad ivarchanaratam vichitrair bannovastubihi. Follow what I say. Preste atenção. Dessa maneira, no próximo dia nós podemos falar quão maravilhoso esse sentimento, como ele estava servindo Ramachandra, cheio de amor. Hanumanji Maharaj estava servindo. Então, por hoje, eu vou parar. Sri Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtane Prahlada Smarane Tadangri Bhajane Lakshihi Pituhu Pujane Akrurastu Abhivandane Kapipatir Dashe Atho Shakshe Arjunaha Sarvasvatma Nivedane Balirabhut Krishnapti Resham Param Vancha Kalpaturvasya Kipasindhi Bhavacha Patitanang Pavana Vaishnavyo Namo